Our deepest gratitude and love to Sister Beck, Nossa Sister Ulrich, imensa gratidão pela Thompson, Sister and the Relief Beck, Sister Society Thompson, Board. e pela Junta da Sociedade de We've seen Socorro. of late a growing public interest in the Tem beliefs havido of the ultimamente Church um of crescente Jesus interesse Christ do of público Latter-day pelas Saints. crenças da Igreja de Jesus Cristo dos This is Santos dos something we Últimos Dias. welcome because, after Isso nos all, alegra our porque, afinal, nosso fundamental encargo commission fundamental é o de is to ensinar o teach the Evangelho gospel de of Jesus Cristo, His doctrine, sua doutrina, ao mundo inteiro. but we must admit there has Mas been precisamos and still admitir que persists some ainda persiste alguma confusion about confusão our em relação à nossa doctrine and doutrina how it is established. e ao modo como ela foi That is the estabelecida. subject I wish to Esse é o address assunto que today. quero abordar hoje. The Savior taught his doctrine in the meridian O Salvador of ensinou sua time, doutrina and no his meridiano dos apostles tempos e seus struggled apóstolos mightily to preserve it esforçaram-se arduamente para against the broad and preservar false a doutrina tradition and contra a philosophy. ameaça das falsas doutrinas New e Testament tradições e epistles cite filosofias. numerous incidents As epístolas do Novo Testamento citam vários incidentes que demonstram que uma grave e disseminada apostasia já ocorria durante o ministério dos apóstolos. Os séculos que seguiram foram iluminados por ocasionais raios de luz do Evangelho, até que, no século XIX, a brilhante alvorada da restauração despontou no mundo, e o Evangelho de Jesus Cristo, pleno e completo, estava novamente na Terra. Aquele dia glorioso começou quando, num pilar de luz, mais brilhante que o sol, Deus, o Pai, e seu Filho amado, Jesus Cristo, visitaram o jovem Joseph Smith e deram início ao que se tornaria uma torrente virtual de revelações vinculada ao poder e à autoridade divinos. Nessas revelações, encontramos o que poderia ser chamado de a doutrina essencial da Igreja de Jesus Cristo restabelecida na Terra. O próprio Jesus definiu essa doutrina com estas palavras registradas no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Esta é a minha doutrina e é a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados, serão condenados. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina. E os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Essa é a nossa mensagem, a rocha sobre a qual edificamos, o alicerce de tudo mais na igreja. Como tudo que vem de Deus, essa doutrina é pura, clara e de fácil compreensão, mesmo para uma criança. Com o coração cheio de alegria, convidamos todos a recebê-la. Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isso quer dizer que, embora haja muitas coisas que ainda não sabemos, as verdades e a doutrina que recebemos vieram e continuarão a vir por revelação divina. Em algumas tradições religiosas, os teólogos afirmam ter tanta autoridade para ensinar quanto a hierarquia eclesiástica, e os assuntos doutrinários podem vir a tornar-se uma disputa de opiniões entre eles. Alguns se fiam nos conselhos ecumênicos da Idade Média em seus credos. Outros enfatizam principalmente os empreendimentos acadêmicos, o arrazoamento de teólogos do período pós-apostólico ou em exegeses bíblicas. Seja lá o que for isso. Nós valorizamos o estudo acadêmico que amplia a compreensão, mas atualmente na Igreja, tal como no passado, o estabelecimento da doutrina de Cristo ou a correção dos desvios doutrinários é uma questão de revelação divina concedida aos que o Senhor investiu com autoridade apostólica. Em 1954, o presidente J. Reuben Clark Jr., que na época era conselheiro na primeira presidência, explicou a maneira pela qual a doutrina é promulgada na Igreja
E o papel preeminente do presidente da Igreja. Referindo-se aos membros da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos, ele declarou: devemos ter em mente que algumas autoridades gerais foram designadas a um chamado especial. Eles possuem um dom especial. Eles foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Isso lhes concede uma investidura especial em relação ao que ensinam às pessoas. Eles têm o direito, o poder e a autoridade para declarar a mente e a vontade de Deus ao seu povo, estando sujeitos ao poder e à autoridade supremos do presidente da Igreja. As outras autoridades gerais não receberam essa autoridade e a investidura espiritual em relação a seus ensinamentos. Consequentemente, estão limitados e a resultante limitação de seu poder e de sua autoridade para ensinar se aplica a todos os outros líderes e membros da Igreja, porque nenhum deles foi espiritualmente investido como profeta, vidente e revelador. Além disso, conforme acabamos de explicar, o presidente da Igreja tem uma investidura espiritual a mais no tocante a isso, porque ele é o profeta, vidente e revelador para toda a Igreja. Como é que o Salvador revela a sua vontade e doutrina aos profetas, videntes e reveladores? Ele pode agir por intermédio de um mensageiro ou fazê-lo pessoalmente. Ele pode falar com sua própria voz ou pela voz do Santo Espírito. Uma comunicação de espírito para espírito, que pode ser expressa em palavras ou em sentimentos que transmite uma compreensão que transcende as palavras. Ele pode dirigir-se a seus servos individualmente ou reunidos em conselho. Vou citar 2 exemplos do Novo Testamento. O primeiro foi uma revelação dada ao cabeça da Igreja. No começo do livro de Atos, vemos que os apóstolos de Cristo declaravam a mensagem do Evangelho apenas aos judeus, seguindo o padrão do ministério de Jesus Cristo. Mas no cronograma do Senhor, chegara o momento de haver uma mudança. Em Jope, Pedro teve um sonho que se repetiu 3 vezes. Ele viu vários animais serem baixados do céu para a terra e um grande lençol atado pelas 4 pontas, sendo-lhe ordenado: mata e come. Pedro mostrou-se relutante, porque alguns dos animais eram imundos pela lei de Moisés, e Pedro jamais violara o mandamento que proibia o seu uso como um alimento. Não obstante, a voz disse a Pedro em seu sonho: não faças tu comum ao que Deus purificou. O significado daquele sonho ficou claro quando, logo em seguida, vários homens enviados pelo centurião romano Cornélio chegaram ao lugar em que Pedro estava hospedado, pedindo que ele fosse ensinar seu mestre. Cornélio havia reunido um grupo considerável de parentes e amigos, e ao ver que o esperavam para receber sua mensagem, Pedro disse: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que acompanhavam Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Por intermédio desse fato e dessa revelação dada a Pedro, o Senhor modificou a prática da Igreja e revelou a seus discípulos um entendimento doutrinário mais completo. E assim a pregação do Evangelho foi ampliada de modo a englobar toda a humanidade. Posteriormente, no livro de Atos, encontramos outro exemplo, de certa forma correlato, mostrando dessa vez a maneira como a revelação referente a questões doutrinárias pode ser dada a um grupo reunido em conselho. Surgiu uma controvérsia sobre a circuncisão exigida pela lei mosaica, se ela continuaria a ser um mandamento do Evangelho e da Igreja de Cristo. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. O registro que temos daquele conselho, sem dúvida, está incompleto, mas lemos que, após grande contenda, Pedro, o apóstolo sênior, levantou-se e declarou aquilo que o Santo Espírito lhe confirmara. Ele lembrou o conselho que, quando o Evangelho começou a ser pregado aos gentios incircuncisos na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo, tal como havia acontecido com os conversos, que eram judeus circuncidados. Deus, disse ele, não faz diferença alguma entre eles e nós,
purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois que Paulo, Barnabé e talvez outros se manifestaram a favor da declaração de Pedro, Tiago propôs que a decisão fosse implementada por carta à igreja e o conselho dispôs-se concordemente. Na carta que anunciava sua decisão, os apóstolos escreveram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Em outras palavras, aquela decisão veio por revelação divina por intermédio do Santo Espírito. Esse mesmo padrão é seguido hoje na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. O presidente da igreja pode anunciar ou interpretar doutrinas com base em revelações recebidas por ele. A exposição da doutrina também pode vir por meio do Conselho Conjunto da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. As deliberações do Conselho, com frequência, incluem a avaliação de escrituras canônicas, os ensinamentos dos líderes da igreja e as práticas anteriores. Mas no final, assim como na Igreja do Novo Testamento, o objetivo não é simplesmente o consenso entre os membros do Conselho, mas sim a revelação de Deus. É um processo que envolve tanto a razão quanto a fé para se conhecer a mente e a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que nem toda declaração feita por um líder da igreja, no passado ou no presente, é obrigatoriamente doutrina. É consenso na igreja que uma declaração feita por um líder em uma única ocasião representa geralmente uma opinião pessoal, embora bem ponderada, sem a intenção de que se torne oficial ou válida para toda a igreja. O profeta Joseph Smith ensinou que um profeta só é profeta quando está atuando como tal. O já citado presidente Clark observou: a esse respeito, há uma história que meu pai me contou quando eu era menino. Não sei se é verídica, mas ela ilustra essa questão. Ele me contou que, na comoção gerada pela chegada do exército do general Johnston, o irmão Brigham Young pregou um vigoroso sermão ao povo em uma reunião matutina, desafiando o exército que se aproximava e declarando sua intenção de opor-se a ele e de rechaçá-los. Na reunião vespertina, ele se levantou e disse que Brigham Young estivera falando pela manhã, mas que o Senhor iria falar naquele momento. Proferiu então um discurso cuja disposição era o oposto da expressa no discurso da manhã. A igreja saberá pelo testemunho do Espírito Santo ao corpo de membros se os líderes, ao expressar seu ponto de vista, estão sendo movidos pelo Espírito Santo e, no devido tempo, esse conhecimento se manifestará. O profeta Joseph Smith confirmou o papel central do Salvador em nossa doutrina em uma frase conclusiva: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. O testemunho que Joseph Smith prestou de Jesus é o de que Ele vive, porque Ele o viu, sim, à direita de Deus, e ouviu a voz testificando que Ele é o unigênito do Pai. Peço a todos que ouvem ou leem essa mensagem que busquem, por meio de oração e estudo das Escrituras, esse mesmo testemunho do caráter divino, da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. Aceitem essa doutrina, arrependendo-se, sendo batizados, recebendo o dom do Espírito Santo e depois seguindo por toda a vida as leis e os convênios do Evangelho de Jesus Cristo. Com a aproximação da comemoração da Páscoa, expresso o meu testemunho de que Jesus de Nazaré foi e é o Filho de Deus, o próprio Messias das antigas profecias. Ele é o Cristo, sofreu no Getsemane, morreu na cruz, foi sepultado e realmente ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Senhor ressuscitado, por meio do qual todos seremos ressuscitados e por quem todos podem ser redimidos e exaltados em seu reino celestial. Essa é a nossa doutrina.
que confirma todos os testamentos anteriores de Jesus Cristo, declarada novamente para a nossa própria época, em nome de Jesus Cristo. Amém.